Bom, chegamos em Seréia, acho que é Tireia, alguma coisa assim. É uma cidade média. Aqui é um estacionamento, mas do lado de um centro de exposição tem uma área de serviço, mas ela está desativada. Tem lá um aviso falando que está em reforma para um novo sistema. Não tem vaga determinada de autocaravana, pintaram todo o chão, né? Então a gente está em dúvida se fica aqui ou se continua. Como está muito vazio, talvez a gente almoce, descanse um pouco e siga a viagem para uma outra área de serviço, num lugar mais aconchegante, mais interessante. Olha, a polícia é bem aqui, a uns 150 metros ali de estacionamento, prefeitura, e aqui já começa a parte da cidade, a parte turística. Aqui é a igreja, pracinha central. A cidade passa basicamente nessa rua principal aqui. Hoje agora está tudo fechado por causa do horário de siesta. E de Seréia, seguimos para Pieve de Coriano, uma outra pequena localização. Logo depois do almoço, seguimos viagem. A Chandra já se apossou do espaço, né? Ele que chegou, deitou, deu uma volta, deu um rolê. Tem um lugarzinho aqui para ela dar uma voltinha. E ela tá aqui se deliciando no asfalto sujo, né? Porqueira. Depois não quer tomar banho. Ah, o centrinho fica logo ali, ó. A gente procura filmar o nosso dia a dia, contar as dificuldades, as coisas que a gente enfrenta, né? Hoje, por exemplo, foi um dia um pouco chato, porque a gente ficou muito na dúvida se saía daquela área de serviço, para onde ia, que caminho seguir, se subia sentido Verona, se descia. Aí escolhemos uma área de serviço, chegou lá, estava fechada, a gente já tinha rodado o que a gente não queria rodar mais. Aí tivemos que vir para cá, chega aqui, tem energia elétrica, a área de serviço é bacana, mas nós estamos sozinhos de novo, né? Em plena Itália. Então essas coisas que eu quero dizer é que é maravilhoso, é um estilo de vida delicioso, maravilhoso, mas que a gente enfrenta também vários desafios e várias decisões a tomar. E a gente procura que todas sejam boas, mas nem sempre são. Às vezes a gente cai em umas pequenas roubadas. Seja como for, hoje não foi roubada, a gente cansou, são quase 5 horas da tarde, a gente saiu de manhã para viajar, mas enfim, valeu, deu tudo certo, correu tudo bem, a Xexé gostou, tem energia elétrica. Bora curtir um pouco aí, ver o que acontece. Tomara que chegue mais alguma pra gente não ficar sozinha aqui, né? Que a gente fica dança da vaguinha e depois chega. E aí bem atrás da gente aqui, ó, tem um cemitério. A gente vai dormir aqui Edu, junto com o querido, cemitério. lembrando de você que adora cemitério e agora tem autocaravana, vem visitar a gente Pois aqui, é, ó na lá. Itália, com os mortos italianos, você não vai entender nada do que eles falam de madrugada no seu ouvido. E aqui tem um campo esportivo. Aproveitamos para fazer uma caminhada até a beira do rio. 1,5 km aproximadamente até chegar no rio. Bom, chegamos aqui no rio. E aqui, olha, tem uma área de serviço marcada como paga, 10 euros por dia. É aqui. Mas eu não sei, vou ver se é realmente 10 euros ou se nessa época do ano é gratuito. Fica no meio do mato e na frente do rio. Então, na realidade, aqui tem uma informação de que você faz a colaboração de 10 euros numa casa que tem lá na frente. Se ninguém vier cobrar, tem que ir até lá pagar. E ó, essas são as aves encontradas aqui, as principais, né? Il Fiume Po é o nome dessa região, desse espaço aqui. O rio chama Po. E estamos aqui passeando à noite nessa vilinha graciosa e deliciosa. Olha pessoal, quero falar.
aquela área de serviço que a gente viu, que é na beira do rio, para os nossos padrões de turismo não rola, nem que fosse de graça, porque a gente achou que é muito isolado e que não tem muito a fazer e muito mosquito, muito pernilongo, então Nessa época do ano pra gente ir ali, só se a gente conhecesse muito a Itália. Eu teria coragem de ficar ali, caso contrário. mas a vilinha aqui, A onde vila a é uma gente tá, eles delícia. oferecem tudo gratuito. Olha. Não, a vila é fantástica. Tem uma pizzariazinha aberta ali na plena Minúscula, segunda-feira. né? Mas uma graça. É pra relaxar mesmo. É. Olha, e mais uma área de serviço e mais uma noite que nós vamos dormir completamente sozinhos. Ainda bem que a vilinha é bem tranquila. Olha a neblina aí. Pega tudo, não dá pra ver nada. A Petinha já deu a voltinha dela. E olha só. Tá uma neblina só. Isso aqui já são quase 9 horas da manhã. Não veio ninguém pernoitar aqui. Só a gente mesmo. É isso aí, olha só. Do lado do cemitério. O cemitério é aqui. Gente, são 10 horas da manhã, isso aqui continua super nevoeiro. Olha, a gente quer seguir viagem, mas vamos até esperar mais um pouco. Porque as estradas por aqui são muito sinuosas, assim no sentido de são várias fazendas, né? E a gente não conhece, então toda atenção é pouco. São quase 11 horas, a neblina já melhorou bastante, nós temos que ir para conseguir vaga também na próxima área de serviço. Nós vamos andar 19 quilômetros e chegar numa outra área de serviço, que é uma cidade um pouco maior. Vem com a gente. Olha, ali no meio da plantação de um casal de fazão. Olha que lindos, eles são enormes. Fazão vive em casal. O pessoal que caça mata um, o outro entra em depressão e acaba morrendo também. Ah, tristeza, né? Não pode caçar esses bichinhos, são lindos, maravilhosos. Bom, olha quem adorou o lugar, já está se esfregando no chão, mas olha lá, temos um vizinho, cachorrão, bonitão, doido lá, e outro cachorrinho aqui, pequenininho. Tá todo mundo em paz. Temos energia elétrica, olha, tem água e energia elétrica e descarrego à vontade. Super bem localizado, tá a uns 2 km do centro histórico, mas tá a 600 metros do Lidl aqui em frente, tem Audi, tem tudo. É uma Mirandola. Mirandola, olha, parente lá de Mirandela, de Portugal. Tem algumas autocaravanas paradas aqui, o pessoal viajando, e é isso, tem lixo, então estamos super bem. Bom, a gente está sempre procurando soluções inteligentes, econômicas e que não ocupem muito espaço. E eu precisava de um serrote para poder cortar uma tábua e colocar como apoio na rampa, né? Porque isso aqui serve como um amortecedor. Quando você põe nas pedras, aí não quebra a rampa. A gente já quebrou duas, né? Rampas. Eu já tinha essa madeira a gente encontrou no lixo, então cortá-la assim custo zero. Nessa linha. Eu já tinha comprado uma outra vez uma serra, né, de arco. Paguei acho que quase 10 euros na serra, só a serra de arco. Na época serviu bem, mas para cortar assim não precisa ser um serrote. Ou mandar cortar em algum lugar, porque aqui na Europa você paga um corte desse aí em qualquer lugar. Sempre tem que pagar alguma coisa. Eu achei isso aqui no Lidl, claro, né? Nosso querido amigo Lidl, né? Eu fui lá olhar e eu vou mostrar para vocês que solução bacana que é isso aqui. Estou tentando manter a capinha, ele tem a serra, a serra normal, né? Que você desmonta, vem com duas lâminas, uma para plástico e outra para metal. Oi! Ó, o arco sai. Você pode usar para cortar galhos, né? Troncos de madeira, que às vezes você no meio do caminho pode até encontrar, a gente nunca sabe, né? Fazer fogueira, seja lá o que for. E
o que é principal. Vem com os negocinhos para proteger. Um serrote. Ó. São 3 peças numa só. Quanto que você pagou essa belezura? Paguei R$ 9,90. R$ 9,90. Já me serviu, que eu já cortei ontem isso aqui. Agora eu vou cortar, ajustar o tamanho certinho. E deixar a nossa rampa um pouco mais alta e melhor em termos de resistência. Sim, isso aqui é um amortecedor. Se tiver alguma pedra, algum desnível por baixo, em vez de quebrar a rampa, ele vai amortecer na madeira. Isso é legal. Isso ajuda a ouvir. Muitos fazem isso e a gente, né, vai aprendendo com quem também já está na estrada. Isso aí, ó, foi uma dica aí do Lidl. Um negócio inteligente, é de metal, ó, não é uma coisa simples e porcaria não, é de qualidade, é da Parkside, que é o Schwarzenegger que faz as propagandas da Parkside. Então Ele já falou que até só compra a Parkside para virar um Schwarzenegger, né? Para prestigiar o meu amigo Schwarzenegger, que ele aprendeu tudo que ele sabe de musculação comigo. Bom, e aqui ficou pronta a nossa rampa. Põe silicola, né, para prender. Pintei ela com a tinta que eu tinha aí, o restinho de spray que eu tinha cinza, que é de alta temperatura, para durar um pouco mais, né? E aí fica o joguinho. 2 rampas, elas ficam ajustadinhas aqui. Aí, ocupa menos espaço, encaixa direitinho uma na outra. E é isso aí, trabalho feito, bem resistente. Espero que dure mais tempo do que as outras.